Nós vamos falar hoje a respeito de duas ferramentas muito importantes, pouco conhecidas, mas bastante importantes na dinamização, na facilitação do uso do Blender. Antes de mais nada, esse item aqui é um add-on Blender Kit e ele vai ser explicado numa outra vez. Ele vem já com o Blender. Eu estou usando o Blender 2.83 Beta. Não é o definitivo ainda, mas ele está funcionando perfeitamente bem. E você pode usá-lo também, baixar. Não profissionalmente, logicamente, mas para você fazer treinos. E ele está funcionando no que eu vou usar como o 2.82. As duas ferramentas que nós vamos usar é a ferramenta Bend e a ferramenta Warp. Eu vou explicar para você basicamente como funciona. A ferramenta Bend, ela tem num outro modificador, eu vou mostrar para você aqui, ela tem um item extra. Simple Deform, ela tem o item Bend aqui, tá? Não é esse modificador que eu vou falar para você. É uma ferramenta. Eu estou explicando tudo isso porque já houve em vídeos anteriores que eu fiz, que foi do Skrill, que eu acho que num comentário uma pessoa confundiu o modificador com a ferramenta, embora eu tenha usado o vídeo exatamente para explicar as duas ferramentas, tanto o modificador quanto a própria ferramenta Scroll. Mas vamos ao que interessa. Eu vou falar sobre a ferramenta Bend e, só para constar, também o Warp também existe como um modificador, tá? Aqui, o Warp. Mas não é sobre o modificador que eu vou falar, é sobre a ferramenta Warp. Então, nós vamos colocar em 1 e 5 e eu vou fazer uma observação para você. Tanto Bend quanto Warp faz diferença à vista que você colocar. Eu estou colocando na vista 1, ortográfica, tá? E você vai obter resultados diferentes se você puser em outra vista, na vista 3 ou na vista de cima, por exemplo. E eu vou usar somente a vista 1 e 5 para você ver, porque faz diferença. Depois você pode treinar e tentar usar outras vistas. E eu, aliás, acho que isso aí é uma coisa muito boa, você explorar por si mesmo. Colocar em N aqui e usar esse add-on aqui para começar um shortcut, que é aqui, ó, que eu aperto. Então, N de volta para esconder isso aqui. E eu vou clicar em SX para eu esticar, tá? Ctrl R, e eu vou colocar umas 30 subdivisões aqui, selecionar tudo, e vou imaginar que eu queira fazer algo como um arco, por exemplo, tá? A ferramenta Bend e Warp servem para isso. A ferramenta Bend, ela é adequada quando ela é usada nessa outra posição. Eu vou mudar para você ver. Então, R90 em Y. Nem precisou clicar no Y, que o Blender já colocou. Faz diferença. O que faz diferença na ferramenta Bend? A localização do 3D cursor, que ele está aqui, no caso, tá? E a posição do mouse, quando eu começo a usar a ferramenta. Então, vamos colocar aqui, um pouquinho mais para trás, que você vai ver. Então, se eu colocar o mouse aqui, clicar em Shift W, que é o atalho da ferramenta Bend, eu vou conseguir fazer uma rotação. E você pode ver, conforme eu aproximo ou afasto o meu mouse do 3D cursor, ela faz movimentos diferentes, tá? Então, se eu quero alguma coisa realmente perfeitinha, eu vou ter que me ater a esses itens. Então, a relação da ferramenta Bend é exatamente com o 3D cursor e com a posição do mouse que você tem no momento que você está trabalhando. Então, se eu fizer Ctrl Z, por exemplo, voltando e colocando o 3D cursor aqui, por exemplo, vamos lá, aqui, por exemplo, e aí o 3D cursor aqui e Shift W,
que é o movimento que eu preciso, eu vou obter outros resultados, tá? São muitos resultados e você deve explorar o que você quer conseguir, tá? Para você entender que existe a possibilidade de você fazer muitas movimentações. Então, Shift W com o 3D cursor aqui, eu vou conseguir esse outro tipo de resultado. Então, quanto mais eu me afasto, mais ele aumenta. Quanto mais eu aproximo, mais ele diminui. Então, essa é a ferramenta Bend, cujo atalho é Shift W. E existem outros, eu espero que você explore também. Ctrl Z, eu coloquei ele de volta no local e vou colocar o 3D cursor de novo aqui junto com a origem do objeto. A origem do objeto, nesse caso, não faz diferença, no caso de eu estar no modo de edição. Então, Shift C, eu coloquei de volta o 3D cursor nesse local. Eu vou colocar aqui para cima e agora eu vou mostrar para você o funcionamento da ferramenta Warp, W-A-R-P. E a ferramenta Warp não tem, nesse caso do 2.83, ele não tem atalho. Então, você tem que vir aqui em Mesh, Transform e Warp. E a ferramenta Warp, ela se comporta de uma forma muito mais comportadinha. E faz diferença se eu usar a ferramenta Warp aqui ou se eu usar a ferramenta Warp na vista 3, por exemplo, tá? Agora, a vantagem da ferramenta Warp é que ela me dá um menu. A ferramenta Bend não me deu esse menu. Então, aqui eu posso clicar e eu posso diminuir os ângulos, por exemplo, 180, eu posso fazer um arco, que é uma facilitação enorme a respeito do uso, né? E aqui, Shift Z, Alt A para desligar tudo, B para eu selecionar, eu posso abaixar aqui e fazer uma porta redonda, que ela pode ser uma porta medieval, ela pode ser uma porta atual. E aí, por que eu teria deixado esse lado aqui sem mexer? Porque eu posso perfeitamente vir aqui e usar o modificador Array e eu vou conseguir outros arcos. Posso diminuir aqui, ponto 86, por exemplo, ou ponto 85, ou ponto 80, ponto 80. E eu posso conseguir fazer vários arcos aqui, aumentando inclusive o número de arcos que eu vou ter e posso começar uma construção diferente aqui, tá? Então, existe essa possibilidade de uso da ferramenta Warp. Vou fechar aqui, posso dar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ela pode servir para mim, para eu fazer esse tipo de coisa. Eu vou dar mais um exemplo, mais um ou dois exemplos para você de como eu posso usar. Tem vários exemplos, o Warp aqui. Eu posso usar, por exemplo, usando 360 graus. Eu posso usar ela para eu iniciar uma outra coisa. Vamos ver. Alt A para selecionar tudo. B para eu selecionar aqui. Eu posso fazer um copo, por exemplo. S. Eu posso dar continuidade, fazer uma extrusão. S. E depois eu posso voltar à forma anterior, voltar para o modo objeto, por exemplo, Shade Smooth, adicionar um modificador, Subdivision Surface e conseguir um resultado legalzinho. Logicamente, eu posso depois manipular melhor essas outras possibilidades aqui. Ctrl mais S, Shift Z, para aumentar só o pezinho. Posso colocar Ctrl R aqui para deixar um pouquinho mais reto. É só exemplo, tá? Depois, com o tempo, você pode fazer coisas um pouco mais refinadas. Ah, foi bom acontecer isso aqui? S. Deixa eu abrir aqui. Foi bom acontecer isso aqui para eu mostrar para você o que acontece. Quando você faz aquela volta de 360 graus, os vértices se sobrepõem.
tá? Então, vamos desligar um pouquinho aqui o modificador. E agora, eu seleciono tudo. Eu clico em Alt M e por distância. E opto por distância. Foram removidos 16 vértices. E agora, se eu ligar novamente o modificador, ele não vai mais apresentar aquele vão que apresentou inicialmente, tá? Então, tá aqui a taça, que ela tá deitada, tá feia pra caramba. Em 7, modo objeto, Alt A, Shift Z para eu pegar tudo, B, para eu melhorar um pouquinho o aspecto dela. Logicamente, você pode fazer com menos vértices, tá? Shift Z, modo objeto. Esse é um exemplo só que eu quis dar para você. Então, vamos lá. R90 em X, Enter, vista 1, pronto. Agora ela está numa vista adequada. Outra coisa, você pode ainda se mantendo no local, eu digo vista 1, 5, sem perspectiva, Shift A, você pode colocar um cubo, por exemplo, ir para o modo de edição com ele, SX, Ctrl R novamente, fazer umas 30 subdivisões, depois isso aqui pode ser modificado, você pode fazer menos subdivisões, se for adequado. Você pode selecionar tudo, ir para cima, aqui, procurar o Warp, Mesh, Transform Warp, 360, vamos para 180, 180, por exemplo, e você pode clicar em Shift Z para você ter a transparência e o wireframe ligado, Alt A, B, para você selecionar essas partes de baixo, dá uma esticadinha, você tem umas portas bonitas, coloca em 7, Alt A para desligar tudo, B para selecionar essa parte aqui, você estica, você pode clicar Ctrl, botão direito do mouse e fazer uma caverna, por exemplo, tá? É uma ideia. Vamos lá para o modo objeto e Add Modifier, Subdivision Surface, coisa mais feia, Shade Smooth. Você pode indo para o modo de edição, Ctrl R, abaixar aqui, Ctrl R, abaixar aqui. E pode colocar algumas outras subdivisões aqui para tornar isso aqui um pouquinho mais definido, tá? E você pode fazer uma série de coisas muito legais, pode pôr um plano e tal. Foi só 2 ideias que eu achei interessante mostrar para você que você pode conseguir rapidamente com a ferramenta Warp. Não é só dessa forma que você pode conseguir esses formatos, logicamente, tem outras formas. Foi só um exemplo que eu usei. E se você lembrar de alguma coisa que você possa me contar, deixa nos comentários, comentando para que possa ser usado com a ferramenta Warp. Espero que você tenha gostado e espero que você deixe o seu like ou o seu comentário. Quando você não gostar, quando você gostar também. Quando você gostar, deixe o seu comentário. E quando você não gostar, também deixe o seu comentário apontando o que eu possa fazer diferente para melhorar a apresentação para os próximos vídeos.